Também te escuto Sim. bem. Então, os microfones estão bons. Então, vamos começar. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, Quilícia. Eu sou Maísa, eu sou estudante do curso de Engenharia de Energia. Eu faço parte da comissão organizadora da Frente Universitária de Comunicação e Isolamento Social. E, em nome de todas as entidades que estão participando deste evento, que são elas Ene Júnior, EJEC, CAEN, CalFísio, CAEC, CalMed, Quantum Team, a ACA, Baterac e Matilha, eu quero agradecer a Equilícia, que é psicóloga e mestre em psicologia pela UFSC e atualmente é servidora na UFSC Araranguá, por ter aceito o nosso convite. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante pertinente com o atual cenário que nós estamos vivendo, que são os efeitos psicossociais do confinamento para a vida dos estudantes, na vida dos estudantes universitários. E agora eu vou passar a palavra para você e novamente agradecer por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Maísa. Boa noite a todas e todos. Vocês me ouvem bem, né? Eu vou fechar minha janela, porque tá meio baixo o som para mim. Eu estava contando para a Maísa que os meus gatos recém destruíram o meu fone, então é melhor conversar com fone, né? Mas tá dando para ouvir bem. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar com vocês nesse momento, mesmo diante de uma situação tão complexa e tão nova para nós, né, para esta geração. Ainda assim, esses encontros estão sendo produzidos tanto agora por vocês, como todas as atividades que já foram desenvolvidas desde o início, né, da suspensão das aulas na UFSC, são possibilidades de encontro, são possibilidades de saúde, essa presença que a gente vai estabelecendo mesmo com a ausência física, né? Então, que bom que a gente pode estar junto hoje. Acho que o foco que vocês trazem na proposta da live de hoje é um foco bem específico. A gente vai falar, então, sobre os efeitos para a vida dos estudantes universitários, né? E aí eu quero iniciar dizendo que esse público ao qual eu vou me referir hoje, eu estou considerando os estudantes que estão nas universidades públicas, né? Principalmente as federais, porque é uma realidade um pouco mais parecida entre os estudantes que estão nas federais. Nas universidades privadas e em outras escolas, outros níveis de ensino, a gente tem diferentes ações, né? Dependendo do governo, dependendo da Secretaria de Educação, enfim. Então, no estado de Santa Catarina, por exemplo, a gente tem o governo do estado aí já decretou a suspensão das aulas por tempo determinado e estão utilizando EAD, né? Nas universidades federais, a gente tem um outro público, uma outra discussão. Então, eu queria deixar claro que a gente vai focar nesse grupo, né? Especialmente pela nossa experiência na universidade aqui da UFSC Araranguá. Um outro ponto importante de dizer, e daí nesse sentido a gente vai ter um público diversificado, não estamos falando de uma faixa etária só, estamos falando de várias faixas etárias, várias realidades socioeconômicas, realidades sociais, né, em que vão trazer diferentes vulnerabilidades diante da pandemia, tá? E aí, o outro aspecto que eu queria deixar já de ponto de partida é a compreensão que eu estou trazendo enquanto os efeitos psicossociais, né, como título, porque a gente não vai falar numa relação causal, uma relação de que uma coisa gera outra, necessariamente, a gente vai tentar complexificar o olhar para pensar o ser humano como um corpo que tem que é atravessado socialmente, mas que também tem uma questão de história pregressa, de histórico singular. Também tem uma questão genética, biológica. Então, o aspecto psicossocial, ele tenta dar conta de uma
de um processo amplo e complexo, dialético, que não coloca as questões psicológicas no campo da mente somente, ou campo do biológico, mas sim que nosso sofrimento, as nossas questões emocionais passam pelas questões sociais, né? Por como nós vivenciamos a experiência da pandemia. Então, queria deixar esses 2 pontos como uma referência para a gente, para entender também um pouco da minha fala durante a nossa conversa. Certo, então. Vai ser mais um bate-papo, eu vou fazer algumas perguntas, aí que você vai tirar algumas dúvidas nossas, dar algumas dicas de como a gente pode lidar com esse atual momento, que nós estudantes estamos acostumados a viver uma rotina, e de repente nós nos vemos obrigados a ficar confinados dentro de casa, isso acaba nos gerando angústia, a gente acaba desenvolvendo sentimentos que acabam nos prejudicando em certo ponto, porque a gente tem que se readaptar a uma nova rotina, e a gente sabe que não é fácil se adaptar a uma rotina nova, isso leva um certo tempo, então vamos dar início às nossas atividades. Então, começando com uma pergunta mais geral, assim, qual o impacto do isolamento social na saúde mental e como a nossa mente entende essa questão do confinamento e de precisar manter o distanciamento das pessoas? Então, acho que é importante a gente compreender, primeiramente, nesta pergunta, o que estamos vivendo, né? Estamos vivenciando coletivamente uma pandemia, né? A pandemia é algo que já ocorreu, uma pandemia causada por um vírus, assim, já ocorreu em outros momentos da história da humanidade, mas não é algo, assim, recorrente que a cada 10 anos acontece, né? Então, é uma coisa um pouco mais espaçada, mas que não é algo, assim, que nunca foi vivenciado pela humanidade. Talvez algo novo para a nossa geração, né, para a UFSC, mas nós já tivemos experiências, isso configura uma experiência que ela, como ela tem sido discutida no campo da psicologia dos desastres, é um campo da psicologia social que trabalha com esse tipo de situação, ela tem sido categorizada enquanto um desastre, né? Um desastre natural produzido por um vírus. Então, isso faz com que a gente esteja... A primeira coisa que eu acho importante deixar bem claro é que a gente está vivendo uma coisa atípica. Não há comparação possível agora de a gente comparar essa suspensão de aulas, por exemplo, essa parada, esse confinamento, com uma outra coisa, ou comparar com férias, ou greves, ou algo do tipo. Porque o que a gente está vivendo, de fato, é um desastre mundial e que assustador, né? Que estamos no Brasil hoje, segundo o dado de hoje, mais de 11 mil mortes notificadas, né? O que os próprios especialistas estão apontando é que os números são de 3 a 5 vezes maiores do que o número da notificação, porque a gente tem um pouco teste, não faz teste, enfim. Então, assim, é um número de mortes diária que não é uma coisa, assim, tão conhecida, né? Uma coisa muito nova e que nos desestrutura, né? Que desestrutura, ou eu diria melhor, que mexe com a estrutura de diversos aspectos, a estrutura econômica, né? Educacional, social, todo mundo fica mexido, né? Por isso. Por isso que incomoda tanto ver pessoas levando a vida como se nada tivesse acontecendo. Porque, de fato, o que a gente está vivendo é algo muito, realmente muito sério, né? Então, só para comparar, a gente teve a psicologia dos desastres atuando e trazendo estudos sobre o sofrimento psicológico em situações de acidente ou de desastre, como, por exemplo, o que aconteceu na Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, que muitos jovens, inclusive universitários, morreram ou perderam amigos, ou, por exemplo, o que aconteceu em Minas Gerais, em Brumadinho. Então, a gente tem aí experiências de um sofrimento que é coletivo, isso é muito importante dizer.
Então, até mesmo um profissional de saúde, quando ele está atendendo, ele também está em risco. É diferente de uma situação de emergência, onde o outro está sofrendo e eu vou atender o outro. No momento que a gente está vivendo, o próprio profissional de saúde que está atendendo na rede ou particular, ele está em risco também. Então, essa é uma característica muito própria do desastre. Esse é um conceito, tá? A ideia de desastre é conceitual também para a psicologia. E aí, nesse contexto, o que é esperado? Então, se a gente tem uma situação atípica, tudo muda, certo? Então, assim, a própria compreensão do que seria uma reação esperada, normal, que essa ideia de normal é bem questionada, né, na psicologia, mas o que seria esperado também muda. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, além do conceito de desastre aí, né, é que a gente possa entender que o que a pandemia produz do ponto de vista psicológico é um grande limite, é um limite real, um limite concreto. Então, se, por exemplo, nós, nossa correria acadêmica, a gente tinha uma preocupação do tipo, eu preciso parar mais, ficar mais em casa, estudar, né, estudar, mas também não me cobrar tanto, né? Agora, então, a gente tem um limite gigante dizendo que a gente não tem o que fazer, que a gente só tem que esperar passar essa situação para poder voltar aí para a sala de aula como era. E aí é uma questão, será que voltaremos como era, né? Mas é isso, um grande limite. O limite, algumas teorias, como a psicanálise, vão falar sobre a castração como um processo necessário, um processo importante para o ser humano. Os limites são fundamentais. No entanto, o limite que a gente está vivendo é uma imposição, né, que nos coloca, que quer dizer, para cuidar do outro, eu preciso ficar em confinamento. Né? Para cuidar de mim e cuidar do outro, eu preciso não sair de casa, não fazer festa, enfim. Então, esse seria um aspecto, o limite. E, por fim, o outro aspecto psicológico que gera impacto psicológico é o luto, né? Porque, de alguma forma, a pandemia, ela é uma experiência também que vai produzir a perda de vínculos importantes. O luto acontece não só quando alguém morre, mas quando eu tenho alguma perda significativa. Então, por exemplo, pode ser um luto para alguém que estava prestes a se formar esse semestre na UFSC, de repente ter sua formatura em suspenso, né? Ou sem uma resposta ainda sobre isso. Então, estou dando um exemplo, assim, né, para trazer para a realidade dos estudantes, mas qualquer perda que essa pandemia possa estar produzindo vai gerar o luto. O luto é um processo necessário, assim como o limite, né? Então, ele vai ter algumas fases, a pessoa pode ficar primeiramente numa situação de negação, de achar que não é bem assim, não está acontecendo nada, até que a gente pode chegar também a passar por uma fase um pouco mais depressiva, de ficar um pouco, né, sem perder um pouco o sentido as coisas, mas isso tudo está dentro de algo do esperado. Então, eu diria que o impacto do isolamento, do isolamento neste contexto da pandemia, ele tem a ver com um processo de luto que vai ter que ser elaborado em confinamento, né? Durante o confinamento, a gente vai elaborar o que está acontecendo, vamos elaborar esses limites, essa situação de que saímos do controle das nossas vidas, né? Quer dizer, a gente depende agora de algumas outras coisas que não somos nós mesmos para definir, né? Enfim. Então, essa perda de controle, ela pode ser muito angustiante, mas, ao mesmo tempo, o que se espera nesse momento é que hajam algumas reações psicológicas como resultado do impacto que uma situação tão drástica, né? E, por fim, só para terminar, a pandemia ela também produz a anunciação da morte. Além da morte que a gente vê, os números todo dia, podemos ter na nossa comunidade acadêmica, né? Não sei ainda se temos, mas imagino que sim, pessoas que já perderam familiares, podemos ter pessoas que conhecem alguém que perdeu. Então, assim, a pandemia também produz a antecipação, né, daquilo que mais tememos, né, enquanto humanos, em geral. Em geral, a morte é o que a gente tem mais medo, assim. Então,
isso não é qualquer coisa, né? É uma coisa bem importante. Sim, é uma questão bastante complicada. Hoje, assim, nas mídias se fala muito no novo normal, né? Que pós-pandemia, infelizmente, a gente nunca vai voltar a ser o que era. A gente vai ter que se adaptar a um novo normal, né? É o que muito se diz hoje. A gente tem que aprender a se adaptar a esse momento que a gente está vivendo. E essa questão das mortes é muito complicada, né? Porque realmente perder uma pessoa não é fácil para ninguém, eu acho que em nenhum sentido. Então, acaba impactando ainda mais todo esse cenário de pandemia, né? Tá, então, vamos para a próxima pergunta, que seria, quais são os principais sintomas psicológicos que podem aparecer em momentos como esse de pandemia e quarentena que estamos vivendo? Os sintomas, então, como eu disse antes, a gente vai ter alguns sintomas esperados, né? Isso é importante, o que eu estou batendo na tecla do esperado, porque isso muda o olhar sobre o que seria patológico, o que seria algo que está além do esperado, que precisa de acompanhamento técnico, que precisa de terapia, de medicação, enfim. Em geral, então, a gente vai encontrar alguns sintomas que eu vou falar, mas além disso, sempre que eu vou falar, eu vou estar falando de uma forma assim, tentando generalizar algo que não dá para generalizar. Então, a gente vai partir daquilo que a literatura científica aponta, né, o que a prática também aponta, mas a gente vai entender que cada sujeito, a singularidade, que é esse duplo, né? A gente vai estar sempre pensando que esse sujeito que está vivendo a pandemia, ele está sendo produzido socialmente, ele tem uma situação familiar específica, ele tem uma situação econômica, histórica, enfim, mas ele tem uma singularidade que não está descolado disso. Então, por exemplo, dois irmãos, filhos dos mesmos pais, que fazem o mesmo curso de graduação, enfim, podem ter tudo igual, mas são duas pessoas diferentes, vão reagir de formas diferentes neste contexto. É esperado o aumento da irritabilidade, né, uma falta de paciência, digamos assim, maior, a gente fica mais irritado facilmente, qualquer coisa, né, mais do que o comum, né. O medo, que também pode surgir, ele tem um aspecto importante que eu vou falar, que é assim, o medo, ele é uma reação humana também protetiva. Então, se a gente não tiver medo das coisas em algum nível, a gente não tem limites, a gente se joga para as possibilidades todas que aparecem. Quando a gente sente um pouco de medo, essa reação que também é fisiológica, de nos de colocar em estado de alerta, de voltar um passo atrás e pensar, não, peraí, isso é fundamental. Então, sentir um pouco de medo durante a pandemia é também protetivo, porque faz com que você ponha a máscara, que você não passe dos limites, tá? Então, um pouco de medo faz parte e é necessário. Agora, o medo ele pode também ficar excessivo, né? Então, pessoas que já tinham quadro de ansiedade, pessoas que já tinham quadro de algum transtorno de uma certa obsessividade, né, compulsão, aquilo que as pessoas chamam de toque, pessoas que já têm essas características de saúde mental antes da pandemia, pode ser que isso piore agora, né? Quando está todo mundo dizendo para lavar as mãos muitas vezes ao dia, enfim. Então eu diria que a irritabilidade, a angústia, né, e a ansiedade são os três, digamos, aspectos que podem aparecer mais, mas outras coisas que podem acontecer agora e que são também dentro de um padrão aí que a pandemia produz, que a gente vai sonhar mais, porque a gente também vai estar, a gente está sob uma situação de estresse, a gente está de férias, como eu falei antes. Então, a gente vai ter mais dificuldade para dormir, o nosso sono pode ficar mais picado, a gente pode sonhar muito e ter pesadelos, inclusive, aqueles sonhos ruins, aqueles sonhos que a gente nem queria ter sonhado, né? Isso tudo é uma tentativa do nosso psíquico de elaborar o que a gente está vivendo. Então, de novo, são sintomas importantes que também nos dizem como a gente está
reagindo, né, a essa situação. Ou seja, nem tudo a gente consegue dar conta no consciente, na fala, nem tudo a gente consegue elaborar rapidamente. Tem coisa que fica e que aí também pode aparecer no sonho, pode aparecer em alguns outros sintomas do corpo, vai estar tudo relacionado agora, né? Sempre tá, né? Mas agora a gente vai conseguir olhar para isso com mais evidência. Legal, legal. Então, uma próxima pergunta que a gente coletou fala assim: estudos mostram que estudantes sofrem muito com depressão e ansiedade. Você acredita que nesse cenário que estamos vivendo isso tende a piorar? E o que pode ser feito para amenizar esses efeitos? Então, essa pergunta eu achei bem interessante, assim, porque pensar que o número de ansiedade e depressão entre estudantes é alto, e a gente tem um outro dado que é bem triste também, que é a tentativa e efetivação de suicídio entre estudantes universitários também é muito alto no Brasil, no mundo, assim, né? Mas esse dado que eu estou falando é do Brasil. É muito triste, né? É muito triste pensar que ser universitário pode ser um determinante social de adoecimento, né? Então, acho que o primeiro ponto que eu queria refletir com vocês é pensarmos por que estamos adoecendo na universidade. Por que a universidade pode adoecer tanto o estudante, professor, nós técnicos também, né? Não era para ser. É um espaço de educação, é um espaço que a gente poderia estar vivendo mais a saúde do que a doença, né? Mas isso, então, me leva a pensar sobre quais são os aspectos que a universidade, né, que a vida universitária produz, que os sujeitos ficam nessa situação. Um dado importante que depois acho que a gente retoma é a lógica produtivista, que a gente pode depois retomar. Mas um estudo da UERJ, bem interessante, um estudo realizado agora recente, eu vou até abrir aqui para poder ler exatamente o que está escrito, mas é um estudo da UERJ, que é pelo Laboratório de Neuropsicologia Cognitiva e Esportiva. Não é minha área, eles trabalham com outras perspectivas teóricas, né, que eu não tenho especialidade nisso, mas eles estão em parceria com uma universidade nos Estados Unidos, um hospital dos Estados Unidos, desculpa, e eles coletaram em 23 estados do Brasil mais de 1.400 pessoas, um questionário online com 200 perguntas. Eles fizeram primeiro de 20 a 25 de março, depois de 15 a 20 de abril. E os números dessa pesquisa, que vai continuar, ela vai ser refeita e vai ter uma análise mais longitudinal, ela também apontou as mulheres estão mais propensas do que os homens a sofrer com estresse e ansiedade durante a quarentena. E encontraram também outros fatores de risco, como alimentação desregrada, doenças pré-existentes, ausência de acompanhamento psicológico, sedentarismo e a necessidade de sair de casa. Um dado importante dessa pesquisa é que o nível de sofrimento psicológico maior apareceu naqueles que não estão em confinamento, aqueles que estão trabalhando. Então, eles ainda não produziram um artigo específico sobre isso, mas, assim, uma hipótese que eu já trago para nós pensarmos é que quem está em momento de pandemia tendo que trabalhar como profissionais nos mercados, farmácias, e agora com relaxamento também, né, do comércio todo, e os profissionais de saúde que estão na frente aí, são pessoas que estão em maior risco, né, diante da pandemia. Então, é interessante pensar que quem está em casa, apesar de toda a dificuldade de estar em casa, tem uma certa proteção, né, se sente mais protegido. Então, a pesquisa apontou isso, assim, de que os índices para pessoas que estão fora de confinamento são maiores. E aí, eles sugerem um agravamento preocupante, a prevalência de pessoas com estresse agudo, né, que aumentou, e para a depressão, que aí é a pergunta de vocês, os números saltaram de 4% para 8%. Então, eu vou me ater nesse dado da depressão, né, eu até solicitei, já mandei e-mail para o coordenador da pesquisa pedindo mais informações para poder entender melhor, mas, de fato,
há um salto do aumento de 4 para 8% em um mês de pesquisa. Então, isso num número geral, não tem um recorte do público estudantil. É um número geral de pessoas que responderam essa pesquisa. Mas acho que a gente poderia começar a pensar em pesquisas aqui também, na UFSC Araranguá, na UFSC como um todo, dentre universidades públicas federais. Temos recentemente aqui também, na UFSC Araranguá, o Comitê Institucional de Atenção Psicossocial, que começou a trabalhar esse ano. Quem sabe também é uma possibilidade de, por ali, a gente conseguir levantar esses dados que vocês perguntam, né? Mas, assim, eu não posso afirmar que vai aumentar. O que a gente sabe é que os casos de ansiedade e depressão aumentaram, segundo essa pesquisa. Mas também uma hipótese que eu trago aqui é o seguinte: se a vida universitária pode ser adoecedora, será que estar em casa sem a carga acadêmica de cobrança, de provas, de estudo, de reprovações, será que isso ajudaria a diminuir um pouco, então, o sofrimento? Ou será que também estar em casa tem gerado outras preocupações que a vida acadêmica não se resume à sala de aula? Então, será que também a gente está tendo um aumento? Acho que a gente precisa ainda pesquisar sobre isso, mas o que a gente tem visto no Brasil de forma não específica com o público estudantil é, sim, o aumento. Certo. Então, temos mais uma pergunta, assim, muito relacionada aos nossos colegas, que a gente tem essa convivência, principalmente pelo fato de a gente morar geralmente longe dos pais, moramos com amigos e colegas, muitas pessoas moram em cidades longes, e como que eu consigo identificar quando algum colega está desestabilizado por causa, assim, dessa pandemia? Essa pergunta é bem legal, porque ela também faz a gente pensar sobre essa rede que a gente vem construindo, né, durante a pandemia. Uma rede de amizade, mas às vezes pessoas que nem são amigas também estão estabelecendo alguma rede, que daí vai mais pela solidariedade, empatia, do que necessariamente um vínculo de amizade, né? Então, vejo, assim, com muito orgulho o trabalho dos centros acadêmicos, muito preocupados desde o início, desde o primeiro dia, né, que houve a suspensão, muito antes até de decisões institucionais de apoio aos estudantes, já havia um movimento dos estudantes. Então, isso é muito fundamental, importantíssimo, né? E aí eu quero retomar aquilo que eu dizia, a instabilidade dos colegas, né, dos universitários, ela precisa ser vista, assim, do que a gente está falando. Porque se for uma instabilidade daqueles sintomas que eu trazia, é mais no sentido da gente estar junto, né? O que essa pessoa vai precisar é de um apoio no sentido de, olha, tá difícil mesmo, é um horror o que está acontecendo, né? E nessa possibilidade de encontrar no outro um laço de pertencimento, porque o que também a gente está vivendo com a pandemia é a sensação de solidão, né? De não ter muito como estar com os outros. Então, a possibilidade de estar, mesmo que seja por telefonema, um WhatsApp, já é uma produção de saúde. Então, algum nível de instabilidade, todos nós vamos precisar de apoio uns dos outros. Agora, pode ser que esse colega esteja num grau de sofrimento psicológico grave, e aí é preciso, sim, um acompanhamento profissional. Então, aí a gente pode pensar tanto dentro da universidade, os profissionais que já atuam, né, principalmente do setor de apoio estudante, que podem ser uma porta de entrada, de acolhimento, né? Mas também, às vezes, a pessoa tem uma liberdade com um professor, uma professora, poder conversar, pedir ajuda. E também tem aquelas pessoas que não vão pedir ajuda, que são os casos mais graves, assim, mas acho que é o mais difícil, porque quem ainda pede ajuda, ainda a gente consegue fazer alguma coisa. Então, a insistência quando a gente, por exemplo, tem um quadro de uma pessoa mais depressiva, que dá uma sumida de vez em quando, que não responde, de alguma forma, o jogo entre respeitar o tempo do outro e também não deixar o outro sumir,
é um jogo nem sempre fácil de fazer, mas fundamental. A gente precisa, sim, respeitar quando o outro diz, eu tô de saco cheio, quero ficar quieto aqui no meu canto. A gente precisa dar esse espaço. Mas também a gente precisa, de alguma forma, insistir pela presença, pelo mínimo de presença possível, porque em alguns casos vão ser vocês entre vocês que vão conseguir acessar uns aos outros, muito mais do que nós da universidade, ou até mesmo a família ou a rede de saúde. Então, eu diria que a presença, né, essa possibilidade de ele saber com quem ele pode contar, né? A instabilidade, então, nesse caso, eu colocaria em 2 níveis, a estabilidade esperada e um sofrimento psicológico mais grave, que é aquele que vai produzir a impossibilidade da vida cotidiana. Então, qual que é o nosso cotidiano hoje? Uma vida confinada, uma rotina dentro de casa. Então, se essa pessoa está dentro dessa rotina, ela vai ter alguma atividade, alguma coisa que ela faz, mesmo que seja só ver série o dia inteiro, ou só jogar. Mas quando ela possivelmente não consegue nem mesmo jogar um videogame, né, ou fazer essas atividades que lhe dão prazer, aí eu acho que é um momento que a gente precisa se preocupar um pouco mais. Deixa eu só comentar, mas eu tenho um material que depois eu posso passar para vocês, que é da Organização Pan-Americana de Saúde, chama-se Primeiros Cuidados Psicológicos. Esse é um conceito também na área de saúde, e aí lá explica quais são os primeiros cuidados em situações de crise, como essa que a gente está vivendo. E lá também se coloca isso, de que os primeiros cuidados psicológicos não são uma prática do psicólogo, ela é uma prática de qualquer pessoa que vai, de alguma forma, exercer empatia, solidariedade, uma ação humanitária, entende? Então, depois eu passo para vocês, que é um material grande, mas é bem importante, porque tem toda uma discussão teórica também sobre como fazer esse cuidado de primeiros cuidados aí. Legal. Pode passar para a gente, que depois a gente divulga lá no nosso Instagram, para todo mundo ter acesso. É um material bastante importante, que traz bastante informação para a gente. Um outro ponto bastante importante é que nós estamos expostos a muitas informações e muitas vezes a gente tem que saber selecionar quais são as informações que a gente pode confiar, porque a gente está sujeito às famosas fake news. E uma pergunta que surgiu em meio a tanta informação que recebemos, pode ser prejudicial à nossa mente? O que podemos fazer para nos manter informados sobre o acontecimento sem ser sobrecarregado da informação que pode nos levar ao medo, pânico e ao desespero? Isso é bem importante, né? Então, eu vou tentar ser mais objetiva nessa resposta. A gente tem vivido o excesso de informação há muito tempo, né? Não é a fake news e os grupos de WhatsApp que compartilham verdades, não começou agora. Então, de alguma forma, especialmente enquanto universitários, pessoas que estão no campo da ciência, é fundamental que a gente entenda a diferença entre informação e conhecimento, né? Nem toda informação é conhecimento, né? Para que a informação se torne conhecimento, é necessário uma habilidade de quem olha para essa informação, né? E uma das questões que até o campo da biblioteconomia ensina, assim, tem a ver com a veracidade e o histórico da informação. Então, a capacidade, a habilidade que a gente desenvolve, que a gente espera que os acadêmicos desenvolvam durante a formação, é de saber verificar, bom, quem é, de que pesquisa é essa, quem é o professor, quem é, enfim, de onde veio essa informação, primeira pergunta, de onde veio essa informação, né? Quem é o autor dessa informação? E depois também conseguir comparar essa informação com outras, né? Então, tem algumas habilidades que a gente precisa desenvolver, que, na verdade, me parece que é uma habilidade acadêmica, uma habilidade não só para universitários, mas também como cidadãos, é uma responsabilidade ética e política quando a gente recebe e compartilha uma informação errada. Então, é uma responsabilidade que a gente tem sobre isso. Então, eu diria que isso, primeiro, né, uma habilidade em gerir informação e transformá-la em conhecimento
ela é necessária para todos nós, antes ou durante ou depois da pandemia. O que a pandemia talvez esteja fazendo é que a gente está com uma necessidade muito grande de boas informações sobre uma coisa específica. Todo mundo está procurando a mesma informação. Então, o que a gente tem orientado, inclusive são orientações de pessoas mais especialistas da área, que estudam mais o campo dessa pandemia, que a gente se atenha aos meios oficiais de comunicação, né? Aqueles meios, assim, que a gente tem confiança na produção. Então, eu vou dar 3 exemplos. O Ministério da Saúde, tá? Não é mil maravilhas, não está tudo bem. Todos sabemos que não está tudo bem. Mas, e a gente sabe da subnotificação gigante, mas a partir dos dados oficiais notificados, a gente consegue projetar a subnotificação, a letalidade, né? É a partir dos dados oficiais que a gente consegue ter um olhar e ver qual região do Brasil, qual cidade, enfim. Então, a gente tem números, inclusive, que o GT Saúde, que está sendo coordenado pela professora Ione, aqui do campus de Araranguá, por exemplo, eles produzem boletins epidemiológicos, né, com frequência no site deles, gtsaude.araranguá.ufsc.br, que lá tem todo um olhar sobre como que está a situação de saúde na nossa região aqui da MESC, das cidades do sul do estado. Então, é um grupo de pesquisadores, de estudantes, né, de pessoas que estudam, né, isso, e está produzindo um dado aqui local, né? Então, por que não acessar este GT em vez de, talvez, o WhatsApp da minha tia, né? Então, é importante a gente saber separar. Não que a gente vai desvalorizar o que acontece também nas redes sociais, ou no WhatsApp, ou no Instagram, não. A gente tem que utilizar esses meios, mas a gente precisa não substituir aquilo que é conhecimento por uma informação que vai passando de boca em boca sem ter uma produção teórica envolvida. Então, eu disse da Ministério da Saúde, falei do GT de Saúde aqui de Araranguá, também vou falar da Anvisa, que é uma outra instância importante, e a Fiocruz, que é uma das instituições de maior referência do Brasil, Fundação Fiocruz, ali, que tem vários lugares, tem no Rio de Janeiro, tem em Brasília, mas é uma instituição que está produzindo, inclusive, cursos online, produções, o Instagram deles é bem alimentado também, são coisas que vocês também dos centros acadêmicos podem replicar com confiança, com tranquilidade, né? E eu diria que, assim, o importante é a gente, além de aprender a gerir a informação, é entender que a gente precisa ter notícia, e também notícia boa, não só aquilo que está dando errado, aquilo que está dando certo também é importante ser visto. E eu diria que a gente tem que estabelecer uma quantidade, né? Então, por exemplo, uma vez por dia, sentar para acessar, uma vez a cada 2 dias, é um exercício importante de manter-se informado, não se alienar do que está acontecendo. Mas ter um limite, o tal do limite é fundamental para a gente não ficar mergulhado o dia inteiro só na mesma temática. E, por fim, dizer, então, que a formação acadêmica não passa só pela sala de aula, a habilidade, a capacidade que a gente está precisando desenvolver durante a pandemia vai ser algo marcante na formação profissional de vocês, na formação cidadã e ética também. Mais uma pergunta bastante importante, que eu gostei bastante dessa pergunta, ela diz: muitos alunos sofrem por não serem produtivos como queriam durante esse período. Isso pode desencadear uma série de efeitos emocionais. Como o aluno deveria tratar esse momento de não alcançar suas expectativas? De um dia estar bem e 2 dias não? Então, aí eu acho que a gente pode retomar aquilo que eu já comecei antes, que é dessa palavra que também está nessa pergunta, que é ser produtivo, né? Então, eu queria trazer uma distinção importante. De que produção estamos falando e de que possibilidade a gente está falando. Porque, assim, a gente pode ser produtivo, e isso é uma característica que a gente poderia fazer uma analogia com a saúde, né? Ser produtivo é estar saudável de alguma forma,
conseguir produzir coisas que nos fazem bem, que nos fazem, trazem alegria ou de algum nível, prazer, né? Então, ser produtivo é poder estar numa situação de saúde, né? De experiência positiva. O produtivismo, que é algo muito mais comum no nosso meio do que ser produtivo, é uma lógica muito ligada ao nosso meio, digamos, diria que a nossa estrutura social e econômica, que diz o seguinte, que nós precisamos produzir e dar resultados, independente de que resultado seja, independente do processo, independente se eu gosto ou não, eu tenho que produzir e dar resultado. Então, essa lógica muito presente nas universidades, nas pós-graduações, muito também, e na própria CAPES, por exemplo, que coloca metas de produção para os professores, né? CNPq, enfim. Então, a gente tem um sistema educacional que está muito envolvido nesta lógica. Então, um dos efeitos agora da pandemia é um possível sentimento de culpa que pode surgir por não estar fazendo aquilo para o qual veio fazer em Araranguá, ou não estar conseguindo terminar o TCC, ou não estar conseguindo produzir um artigo, ou não estar conseguindo ler, fazer exercícios, listas de exercícios. Então, o que de novo, eu gostaria de problematizar é o do que a gente está falando de produção. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa da engenharia da energia, de energia, que estou estudando muito e tal, mas eu, antes de entrar na faculdade, eu também tocava um violão, eu, sei lá, produzia poesias, e de repente eu precisei parar porque a rotina da vida acadêmica me enlouqueceu e eu esqueci dessa parte. Então, se eu começar a produzir poesias agora, isso é ser produtivo? Né? Então, essa é uma pergunta assim, que eu acho importante trazer. De que produção estamos falando? Porque senão a gente começa a cobrar o impossível. A gente cobra entre nós mesmos e se autocobra algo que é impossível. A gente não está numa situação normal. A gente está numa situação atípica, um desastre global, calamidade pública. Não tem como você produzir da mesma forma que você produzia antes. Talvez o que a pandemia também esteja produzindo é um olhar sobre si mesmo e sobre o quanto eu produzo e o que eu produzo, que qualidade tem o que eu produzo. Porque se essa qualidade envolve somente a entrega de um produto para o outro, se eu não estou sendo feliz com o que eu produzo, então por que eu vou continuar, durante a pandemia, que eu não estou tendo aula, nesta cobrança? Então, eu diria um pouco isso, assim, não sei se eu respondo, mas eu tento abrir um pouco esse olhar sobre as possibilidades, porque tem a ver com o protagonismo da pessoa também, perceber, não, eu quero sim produzir no mesmo ritmo, e eu dou conta, e eu quero, eu gosto, é isso aí. Né? O que eu estou tentando alertar um pouco sobre as pegadinhas que isso pode gerar, né, na nossa saúde mental. Legal. Eu acho que eu me encaixo um pouco nesse ponto, porque eu estava acostumada com essa rotina de faculdade, de estudar, de ser um pouco mais regrada com questão de horário, e eu confesso que eu dei uma relaxada, mas nesse ponto eu aproveitei esse período de quarentena. Antes eu tocava violão, agora eu resolvi, vou voltar a tocar violão. Eu nem sabia, viu? Foi só um chute. Então, é um ponto. Eu disse, por que não? Tinha um curso que eu estava bastante tempo com vontade de fazer, e querendo ou não, eu estava cheia de coisa da faculdade. Eu disse, então, por que não aproveitar esse período que eu estou em casa, de quarentena, e aproveitar para fazer as atividades que antes, com a correria da faculdade, eu não tinha tanto tempo, sabe? Então, eu estou tentando aproveitar esse tempo para fazer algumas atividades que antes, né, eu não estava conseguindo conciliar com a faculdade. Então, é bem importante, assim, as pessoas acharem algo que eles gostem de fazer e ser produtivo nisso, né? Interessante, né? Vou me ousar aqui, usar uma palavra que você usou. Você começa dizendo, confesso que é como se a gente tivesse que confessar um pecado, né? Como se fosse muito errado a gente sentir prazer,
a gente dormir até mais tarde, né? Então, assim, viver o prazer durante a pandemia pode ser muito assustador para nós, que estamos numa sociedade que não permite muito isso, né? Então, mas é algo muito, muito interessante da gente pensar também para pós-pandemia, né? O que que isso vai produzir. Sim, então vamos lá com mais uma perguntinha. Qual a expectativa do que vai acontecer com o emocional dos alunos pós-pandemia? E quais as dicas para cuidar da saúde mental em casa? Como combater o isolamento psicológico? Legal. Então, a gente vai elaborando, estudando, pesquisando e produzindo um pouco essas respostas. Mas o que a gente já tem produzido sobre isso indica que situações como essa, que se assemelham a situações de até mesmo de guerra, né? Onde a gente fica numa situação de, inclusive, o Ministério da Economia chamou de economia de guerra, como é que é o nome? Orçamento de guerra, eles deram algum nome assim de guerra, né? Para o que eles teriam que fazer na economia agora. E sim, de fato o que a gente está vivendo é uma situação muito semelhante, assim, desse ponto de vista. Muitas mortes, né? Um descontrole, a gente não sabe muito como vai acontecer. Quer dizer, tem projeções científicas, mas também tem uma instabilidade, dinamicidade do processo muito grande. Então, nessas situações, pelo menos do que eu consegui ler até o momento e ver especialistas falando, é que se espera, assim, um aumento da sociabilidade. De alguma forma, a gente volta para a vida presencial diferentes. A gente volta como... Eu conversava hoje com uma amiga minha na Espanha, que ela dizia assim, eu estou num pós-guerra, a gente sai, porque lá eles já estão agora, começou o relaxamento, né? Diminuiu o número de casos, e ela falava assim, parece um pós-guerra, parece que a gente sai na rua e fala, nossa, você sobreviveu, e se encontra, e quer se abraçar, e que quer conversar com pessoas que nem dava muita bola. Então, assim, essa experiência dela me fez lembrar do que eu tinha lido, assim, sobre esse aumento da sociabilidade ser uma coisa que pode acontecer e que pode ser, inclusive, fundamental, né, para a gente finalizar um processo e um ciclo e começar outro. Então, eu diria que isso, assim, isso é uma coisa que talvez do que eu consegui ler cientificamente seria uma possibilidade de aumento da sociabilidade. Mas como vem essa sociabilidade, o quanto que a gente tem coragem para romper com algumas estruturas, por exemplo, vou dar um exemplo, bom, depois eu falo sobre isso, vou falar de outra coisa, então. Algumas estruturas que a gente vivencia, que produzem adoecimento, que produzem sofrimento, que produzem tristeza humana mesmo, quando a gente retorna, será que a gente consegue romper com elas? Ou será que a gente aumenta a sociabilidade, mas mantém a desigualdade, né? Então, essa é uma pergunta que eu tenho me feito. Eu não sei até que ponto a gente vai conseguir, de fato, alterar coisas que a pandemia está mostrando que está muito errado, que está ruim. A pandemia, de alguma forma, levantou assim o pano de coisas que nem todo mundo via, né? Que agora todo mundo pode ver, mas que, por exemplo, desigualdade social, isso todo mundo já sabe que tem, mas algumas pessoas vivem isso na pele, algumas pessoas olham para isso com mais atenção e outras não. Então parece que a pandemia criou mas é uma sensação que eu tenho, é uma coisa muito pessoal, assim, não posso afirmar que é isso. Mas eu vi um pesquisador que trabalha muito com a discussão do capitalismo, da área do direito, o professor Silvio Almeida, que ele falava a tendência é que a gente volte a tentar um normal que não existe, né? Que a gente tente, de alguma forma, voltar numa estrutura superprodutivista, de uma cobrança desumana com as pessoas, né? Então, ele faz essa leitura mais dura, né? Eu gostaria que a gente voltasse numa realidade mais humanizada. Sobre questões de saúde, de algumas dicas, né? Deixa eu só achar aqui.
Então, eu diria o seguinte, é muito difícil essa questão de dicas, assim, porque cada sujeito, e eu tenho aprendido muito com vocês aqui em Araranguá, porque antes eu não tinha tanto contato com as pessoas das engenharias. E aqui eu tenho aprendido muito sobre alguns prazeres, algumas coisas que muito mais vocês me ensinaram sobre saúde mental, né, de como vocês criam outras estratégias que eu e talvez os psicólogos não pensariam a princípio, mas que dentro da realidade dos engenheiros, das pessoas que trabalham ou de outras áreas como TIC, tecnologia, né, informação e comunicação, fazem mais sentido, né? E que geram prazer e tudo isso. Então, alguma das coisas que eu pensei, assim, seria... Deixa eu só ver onde que eu anotei para eu conseguir falar exatamente o que eu... Ah, achei. Bom, então, eu já falei um pouco sobre isso, né? Sobre a culpa que pode surgir nesse momento. Mas eu queria trazer, então, um outro conceito que é da responsabilidade. Responsabilidade diferente de culpa. A culpa é algo muito próprio da nossa cultura e ela tem a ver com uma coisa que nos prende, que a gente fica ali sofrendo porque disse que ia acordar às 8 da manhã e não acordou, ou disse que ia fazer a lista tal e não fez, e a gente fica se culpando, né? A responsabilidade não, ela nos coloca numa posição proativa, numa posição mais leve, né, que faz o seguinte, bom, eu disse que ia acordar às 8, acordei às 11. Que droga. Ok. E agora, o que eu vou fazer, né? Não, ela te coloca numa posição mais de eu tenho responsabilidade sobre isso porque eu decidi que ia dormir um pouco mais, ou eu nem ouvi o despertador tocar, mas eu quero agora fazer tal coisa, e agora eu vou fazer tal. Então, assim, é uma capacidade de autonomia, que é diferente de quando a gente fica culpado pelo que a gente deixou de fazer. Então, eu diria que nessa situação de pandemia que a gente está vivendo, a culpa ela vai ser mais um elemento de adoecimento. Se a gente não conseguir sair dela, a gente tende a adoecer mais, porque não tem outras possibilidades, né? A culpa fecha as possibilidades todas. Então, assim, uma outra dica que eu poderia trazer é a questão de metas possíveis, né? Aquilo que eu falava, do que é ser produtivo, de dar prioridade um pouco para o prazer, para aquilo que traz esse prazer, não como algo que vai tomar conta do meu dia, porque senão ele deixa de ser prazeroso também, né? Mas algo que vai tomar uma parte do meu dia que antes eu não podia, e agora eu posso. Não podia sim, né, entre aspas, né, mas eu não me autorizava, né, e eu, de alguma forma agora eu me autorizo. Então, isso do prazer. Uma outra coisa que é fundamental para a saúde mental, para vocês estudantes, é estar por dentro do que está sendo discutido dentro da universidade. Então, acompanhar as discussões institucionais, conselho de unidade, conselho universitário, reitoria, o DCE, enfim, os centros acadêmicos, ou as outras entidades todas que estão envolvidas, é fundamental, porque isso tem a ver com o sentimento de pertença, né? Esse é o lugar de pertencimento identitário de vocês agora, né? A universidade é um dos lugares, pode ter outros, mas esse é muito importante. Então, ficar alienado das informações da universidade, ficar muito longe da discussão, pode ser algo muito ruim também. Isso eu estou falando de uma forma genérica. Para algumas pessoas vai ser muito saudável não saber nada da UFSC nesse momento. Mas, em geral, é importante ter algum acompanhamento daquilo que está acontecendo na universidade, no Brasil. Isso também, ter acesso a essa informação aí que a gente falava antes, né? Sem excesso. E aí também eu convidar, nesse sentido da saúde mental, esse aspecto que eu trazia antes, de a gente problematizar a formação acadêmica, quer dizer, nós estamos sendo obrigados agora a pensar que talvez a gente esteja aprendendo durante a pandemia sem a sala de aula. Então, uma outra dica de saúde mental pensando no público universitário seria desenvolver possibilidades, encontros, estudos ou leituras
que me tragam conhecimento também, né? O prazer pode estar aliado a qualquer prática, né? Mas também do aspecto da formação mesmo, de eu como você, como engenheira, né? Ou uma pessoa aí da área da saúde, o que eu estou aprendendo com essa pandemia também, não como uma lógica produtivista que eu tenho que aprender, eu tenho que fazer curso, eu tenho que ampliar o meu currículo, não, mas no sentido assim, poxa, é um momento de formação acadêmica. A formação de sala de aula é uma parte importante do processo, mas ela não é única, né? E por fim, eu diria o seguinte, não ter medo de pedir ajuda, né? Quer dizer, ter um pouco de medo da pandemia para que se proteja, mas não a ponto de você ficar impossibilitado de dizer para o outro que não está bem. Poder dizer que não está bem sempre é uma possibilidade, mas agora é fundamental. Tudo bem não estar bem, né? Aquela frase. Então, eu diria assim que uma outra dica fundamental é peça ajuda. Peça ajuda para quem está próximo, mas também procure ajuda profissional quando você perceber que precisa disso. É bastante importante a gente saber pedir ajuda nesse momento e não ficar com vergonha e realmente mostrar o que a gente está sentindo para a gente não se aprofundar nesse sentimento e acabar acarretando em algo muito ruim, né? Então, infelizmente, nosso tempo está acabando e para finalizar, vou fazer mais uma perguntinha de fechamento. Atualmente, a forma de ensino tem sofrido grandes mudanças, quando presencial ao virtual. Esse afastamento dos alunos podem transformar esse período longo em casa em período produtivo. Como a pedagogia olha para isso sem a presença dos professores? Esse formato pode afetar no ensino e a aprendizagem dos alunos? Então, a construção das possibilidades aí também de ensino nos próximos meses também é uma discussão importante que vocês estão envolvidos já como estudantes e convido novamente para que estejam e ocupem os lugares que cabem aos estudantes de construção dessas propostas, né? Mas o que eu diria é o seguinte, tem algo muito específico do campo da pedagogia, que não é o meu campo, eu não vou me arriscar a avançar muito nisso, mas o que eu gostaria de alertar nesta pergunta final é sobre a diferença de a gente ter um ensino à distância e de a gente ter atividades remotas durante algum momento da pandemia. Isso é bem diferente, né? O ensino à distância, ele é um ensino com uma regulamentação, uma lei própria no Brasil, tem uma discussão ampla, teórica, metodológica, sobre o que é isso, né? Então, a ideia é que não se faça isso de qualquer jeito. Por exemplo, ter acesso ao Moodle não é necessariamente um ensino à distância, ela é uma atividade ali virtual, mas ela não se configura em si, por si só, no ensino à distância. Então, o que mais me preocupa nesse processo é que a gente precisa pensar nos diferentes condições de acesso para uma educação. Então, o que eu consigo apontar da psicologia educacional é que o aprendizado e a situação emocional dos estudantes vai ser afetada com a mudança do ensino o tanto quanto eles não tiverem condições para acessar esse ensino. Então, se a instituição propõe um método que é inviável para grupos sociais em maior vulnerabilidade social e econômica, a gente vai ter um grupo de estudantes mais afetados negativamente com o processo de aprendizado. No mais, o que a gente tem é uma capacidade humana de resiliência e vocês têm muito mais a ensinar, inclusive aos professores, sobre essa capacidade de lidar com as redes, com as mídias, com a internet, né? Em geral, os alunos têm muita habilidade. Então, de forma geral, eu diria que a gente teria, sim, adaptações, né? Aprendizados, mas a gente tem algum efeito de aprendizado de ter que reorganizar como que estuda, porque antes eu copiava do quadro, agora talvez eu... Enfim, vai ter que ter reorganização do método de estudo de cada um dos estudantes.
mas não necessariamente isso é a questão. Para mim, do ponto de vista da psicologia educacional, a questão seria ter uma condição minimamente honesta, né, para estar estudando, assim, ter um ambiente, ter uma sala, ter um computador que rode o programa XYZ, que tem uma velocidade tal, que eu consiga programar, que eu consiga... Enfim, são coisas que, se o aluno tinha isso na universidade presencialmente e não tem possibilidade de ter isso fora, isso sim pode ser algo que vai afetar a aprendizagem e psicológico também. Então, eu diria isso, assim, que a gente precisa construir juntos essas possibilidades, estudarmos juntos como fazer isso de uma forma mais justa para todo mundo, né? Certo, então, essa foi a nossa perguntinha de encerramento, até porque o nosso tempo já passou um pouquinho. Novamente, eu queria te agradecer, Quilícia, por ter aceito o nosso convite para falar sobre esse assunto bastante importante no atual momento que a gente está vivendo. Muito obrigada. Eu agradeço a todo mundo que está nos assistindo também. Por hoje era isso. Vou encerrar agora. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Eu quero agradecer de novo essa possibilidade de estar com vocês nesse formato e nesse contexto. Dizer que é muito bom encontrá-los e que vocês continuem tendo essa perspectiva proativa diante das situações e que vamos estar juntos aí, independente das questões, online ou presencialmente, vamos estar juntos nos próximos meses. Eu também pedi para o pessoal que está nos assistindo continuar acompanhando o Instagram do Comunica UFSC, que lá a gente vai continuar divulgando todas as nossas programações semanais. Pedir que continuem nos acompanhando nas programações e que a gente está buscando sempre melhorar e buscar trazer vários assuntos diferentes para vocês. Muito obrigada para quem está nos assistindo. Obrigada.